Paz, querido, paz, querida. Como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar na manhã deste dia que o Senhor nos dá. Desejo do meu coração, querido, querida, que você e toda a sua família estejam bem, estejam em paz, motivados e motivadas em Cristo a viver com alegria este presente chamado dia que o Senhor nos dá. Eu quero te convidar, querido, querida, para que nós possamos orar. Sim, vamos orar, agradecendo ao Senhor sua graça, bondade e misericórdia, pedindo a Ele que esteja conosco cada instante deste dia. Então, onde você estiver, vamos juntos entrar na presença do Senhor e a Ele orar, agradecendo o seu cuidado para conosco. Santo Deus, Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Pois toda honra, toda glória, louvor, toda adoração pertencem única e exclusivamente a Ti. Por isso, estamos aqui, Senhor, para agradecer. Obrigado, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia. Que na noite que passou, nos protegeu, nos livrou do mal e nos faz, Senhor, despertar para amanhã deste presente, chamado dia que o Senhor nos dá. O desejo do nosso coração, Senhor, é estar diante de Ti, segundo a Tua graça, bondade e misericórdia, viver conforme a Tua vontade. Então fica conosco, campa os Teus anjos em redor de cada vida que conosco compartilha desta oração. Nos dá um dia de paz e nos dá também entendimento da porção da Tua palavra que leremos na sequência. Amor que te fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós estamos refletindo no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mais especificamente nos versos 1 e 2 deste capítulo. Então, vamos mais uma vez meditar a palavra do Senhor. Querido, querida, leia comigo a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentando a graça de Deus é a terceira reflexão que fazemos nesta série. Mas veja, querido, veja, querida, estamos refletindo nesse tema maravilhoso. Agora, e por quê? Porque diante do sacrifício que Deus fez em teu favor, em meu favor, em favor de toda a humanidade, particularmente da pessoa que reconhece esse sacrifício, entrega-se ao Senhor através de Jesus Cristo, seu Filho, como Senhor e Salvador. Então, a partir daí, Paulo vai tratar do modo de vida que esta pessoa, agora chamada cristã, ela deve adotar, ou seja, um viver digno de quem fora alcançado por Cristo, creu neste sacrifício e o recebeu na sua vida. Nos dois últimos encontros, nós começamos a refletir sobre as características deste sacrifício que deve ser oferecido ao Senhor. E nós já compreendemos que a primeira marca desta oferta ou deste sacrifício é que ele deve ser voluntário. Ninguém é obrigado a acreditar no Senhor. Ninguém será coagido a crer em Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Não. O sacrifício, a oferta, a dedicação, ela é voluntária. Como voluntário foi o sacrifício de Cristo em meu e em teu favor. Porém, além de ser voluntário, há outras exigências
que vão além de apresentar, de oferecer o corpo ao Senhor. Então, hoje, nós vamos refletir e vamos descobrir que o sacrifício que o Senhor espera hoje de mim e de você, diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele deve estar, deve permanecer vivo. Ou seja, o Senhor espera que eu e você tenhamos vida e vida para a sua glória. Então, pensando nisso, vejamos o que Paulo diz, quando diz que ele sacrifício, ele deve estar vivo. Veja, antes de tratar dessa característica do sacrifício oferecido ao Senhor, eu preciso, juntamente com você, lembrar que quando o texto fala, Paulo diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse apresentar aqui significa reservar, separar, colocar de lado. Ou seja, o Senhor está dizendo que eu e você precisamos ser oferecidos a Ele em dedicação absoluta. Não dá para pensar, eu sou um servo, uma serva de Deus, mas eu preciso não. Jesus falou que quem põe a mão no arado, ou seja, quem o encontra e decide andar com ele, não pode ficar olhando para os lados ou olhando para trás. Tem que olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, significa dedicação absoluta, porque foi isso que Cristo fez em relação a mim, a você e a toda pessoa que nele espera. Por isso, ao destacar o fato de ser a oferta oferecida viva ao Senhor, aqui Paulo faz um contraste com o tipo de oferta que era feita no Antigo Testamento. Existiam vários sacrifícios no Antigo Testamento. Um deles era a oferta queimada. E por que Paulo tem em mente a oferta queimada? Porque uma característica da oferta queimada é que ela era totalmente entregue ao Senhor. Totalmente entregue com o propósito de adorar, de servir a Ele. Neste sacrifício queimado, a oferta passava por um período de preparação, ou seja, o animal, para depois ser oferecido a Deus. Ele tinha, por exemplo, que ter certa idade, tinha que ter 1 ano. Também ele deveria ter uma determinada qualidade física, não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma mácula. E também precisava passar por certos preparativos preliminares. Então, é exatamente assim que tem que ser a minha dedicação ao Senhor. Eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar puro, sem mácula e totalmente dedicado ao Senhor. Então, quando Paulo fala que o sacrifício tem que ser vivo, é diferente desta oferta queimada. Então, ele tem que ser vivo, por exemplo, em oposição ao sacrifício do Antigo Testamento, que precisava ser abatido, precisava ser morto. Hoje o Senhor nos quer vivo. Isso representa a servir ao Senhor através de uma vida, guarda o que eu vou dizer, de total consagração. E existiu no passado um homem que ilustrou muito bem o que significa uma oferta viva, uma oferta consagrada. Foi Sócrates, o filósofo grego, que viveu entre o século V e o século IV antes de Cristo. Sócrates, ele dizia que a ética da vida santa ela tinha uma qualidade. E dizia ele que esta ética consiste em morrer diariamente. Ele falou uma frase sobre isto que eu quero repetir para você, sobre vida santa e consagrada, trazendo para o nosso mundo
esta vida cristã, santa e consagrada, ela deve ser, nas palavras de Sócrates, que não era um cristão, tá? Mas serve para o propósito. Ele dizia, aspas, primeiramente, enfatizando o nosso lado espiritual, negando os apetites do corpo. Em segundo lugar, reforça Sócrates, devemos ser como homens que estão prestes a morrer, por estarem as nossas mentes voltadas totalmente para valores mais elevados, mediante os quais também nós vivemos, não nos deixando guiar pelos valores da carne, dizia Sócrates. Este deve ser o alvo diário, a busca constante do cristão. Viver, primeiramente, cuidando do seu espírito, alimentando aquilo que há de fundamental em nós, que é a nossa espiritualidade. E uma vez que eu alimente o meu espírito, então eu conseguirei vencer as paixões da carne, do corpo. E tendo isso sendo vencido, eu viverei todos os dias, cada momento, como se fosse o último da minha vida, dedicando-me totalmente aos valores do reino de Deus, porque é através dele, por ele e para ele que vive o cristão. Este deve ser o meu, este deve ser o teu alvo diária, constantemente, porque uma vez fazendo isso, eu e você estaremos liberando ou de tal maneira o nosso espírito que nós conseguiremos prestar ao Senhor o serviço apropriado, da maneira que Ele espera, vencendo assim as limitações de nossa vida mortal, deste corpo pecaminoso. Então, é neste sentido que o sacrifício torna-se santo ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. E ser santo é a principal característica do sacrifício oferecido ao Senhor. Porque sem este atributo de ser santo, de ser puro, o sacrifício seria inútil, seria rejeitado imediatamente pelo Senhor, como rejeitados eram os sacrifícios inúteis que eram prestados a Deus no Antigo Testamento. Porque o altar, ou seja, o lugar no Antigo Testamento onde o sacrifício era oferecido, era um lugar santo. Este lugar santo hoje é a vida do cristão. Então, tudo na vida cristã deve ser santificado, deve ser purificado, para que esta vida possa estar na presença do Senhor, como oferta agradável a Ele. Como disse o próprio Cristo, está lá em Mateus capítulo 5, verso 48, seja você, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Querido, querida, este é um grande alvo. Este deve ser o nosso objetivo. E ele, eventualmente, será atingido por todo cristão verdadeiro. Sim, todo cristão alcançará outro alvo. Ou seja, a própria santidade de Deus, ela é transmitida ao cristão de tal modo que esta pessoa tornar-se-á santa, como santo é o Senhor. Assim, querido, assim, querida, diante desses ensinos que a palavra de Deus apresenta, eu e você não devemos nos conformar com este mundo. Eu já falei no primeiro encontro que conformar é adquirir a forma, é pensar igual a ele, é andar como ele anda. Não, o cristão não deve conformar-se com este mundo. Ele deve antes renovar a sua mente,
o seu entendimento através da palavra de Deus. E esta transformação, quando ocorrida, ela fará com que eu, você, todo cristão, possamos compreender o que significa a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. Que eu e você possamos ser esta oferta santa e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Querido, querida, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor e a Ele agradecer. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração só a ti pertence. Pai, ajuda-nos a viver conforme o teu querer, a tua graça, a tua santidade, e que em tudo possamos esperar em ti. Ajuda-nos a ter uma vida santa, uma vida digna da tua vontade. Acampa os teus anjos em redor deste querido, desta querida, e conosco compartilha desta oração e nos dá, Senhor, um dia de paz. O clamor que te fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, sempre muito bom estar com você. Se o nosso Deus permitir, voltaremos a nos ver amanhã. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido. Um abraço, querida. Até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.